Boa tarde, oitavo ano. Vamos para a nossa devolutiva da atividade da semana 4, páginas 7, 8 e 9, tá bem? Então a gente começa ali na atividade 3, adolescência e gravidez, métodos contraceptivos, aonde vocês tinham aí uma tabela para preencher de uma pesquisa que vocês deveriam fazer com relação aos métodos contraceptivos. Então, nessa tabela, vocês deveriam colocar o nome do método, como funciona, as vantagens e as desvantagens do mesmo. Eu separei algumas aqui para vocês, não vou me aprofundar, porque eu já fiz um outro vídeo, né, uma mini aula falando dos diferentes métodos contraceptivos, tá bem? Então, eu escolhi 3 deles aqui para colocar para a gente trabalhar um pouquinho, tá bom? Bem, primeiro deles que a gente vai trabalhar é a camisinha, tanto faz a masculina ou a feminina. Como ele funciona? Então, a camisinha, gente, ela é uma barreira que impede o contato, tá? E por esse motivo, ele é o único método que tem 2 vantagens. Ele impede que você seja contaminado por uma doença sexual, tá? É uma infecção sexualmente transmissível, tá bem? Que são as ITs, antigamente chamadas de DST, doenças sexualmente transmissíveis, tá? E impede também uma gravidez de acontecer. Então, é um método contraceptivo, é o único método que tem essas 2 funções, tá? Agora, outra vantagem desse método é a questão de ser barato e, inclusive, custeado pelo governo. Você pode pegar a camisinha gratuitamente nos postos de saúde, tá? Se você não quiser comprá-las. A camisinha comum está disponível gratuitamente, então, aí nos postos de saúde. Qual é a desvantagem? Se você não souber usar corretamente, você pode colocar esse método a se perder, né? Simplesmente você não vai ter a proteção que você gostaria. Então, assim, gente, usar 2 camisinhas porque vai achar que vai estar mais protegido, não rola. O látex, quando esfrega um no outro, ele acaba rasgando, tá? E aí a proteção que você achou que estava em dobro, na verdade, ela não vai estar nem mais ali, porque porque a camisinha, né, se rompeu, tá bem? E a mesma coisa usar a masculina junto com a feminina. Não, gente, é uma só. Ou você usa a feminina ou você usa a masculina, tá? E tem que ser colocado corretamente, seguindo todas as orientações. A masculina, principalmente, tem que tirar o ar de dentro da camisinha, tem que ser colocado antes da relação se iniciar. Não adianta colocar no meio ou no final, porque aí o contato já ocorreu e aí ele não vai conseguir proteger você aí de uma doença sexualmente transmissível se você já teve o contato ali direto com o órgão sexual da outra pessoa, tá? Do parceiro, no caso. Bem, aí nós temos o contraceptivo de emergência. O contraceptivo de emergência, gente, ele lembra os contraceptivos hormonais, né? As pílulas. A diferença é que a pílula você se previne antes. Então, você começa esse tratamento de prevenção anterior ao ato sexual, tentando evitar uma gravidez. No caso do contraceptivo de emergência, isso ocorre depois. Esqueci de me prevenir e agora pode ser que eu esteja grávida. Aí você vai procurar o contraceptivo de emergência. Não é o comum, não é o indicado, tá? E eu já explico por quê. Esse contraceptivo, ele foi criado pensando nas mulheres que eram abusadas sexualmente, tá? Numa possível gravidez de uma pessoa que forçou o ato sexual, né? Que não foi consensual. Hoje em dia, isso aí se disseminou de tal maneira que as meninas elas têm usado como se fosse algo comum e corriqueiro. Então, eu tive uma relação sexual, no dia seguinte eu vou lá e tomo a pílula do dia seguinte, como ela é conhecida. E, gente, não, pelo amor de Deus. Se a pílula já causa um estrago gigante em alguns organismos, porque tem gente que tem problemas com o excesso de hormônios no seu corpo, imagina uma pílula do dia seguinte que tem 10 vezes mais a concentração de uma caixa inteira de 21 dias de comprimido. Então, assim, isso não é para ser tomado a todo momento. É só realmente num caso de extrema necessidade. Fui estuprada.
né? Ou aconteceu assim, não consegui segurar, mas assim, uma vez na vida, 2 vezes na vida. Não dá pra ser a todo momento, não dá pra ficar rotina. Então, todo dia eu tenho relação, todo dia eu vou lá e tomo a pílula do dia seguinte, ou toda semana. Imagina essa carga de hormônios dentro do seu corpo, o estrago que isso não vai fazer. Sem contar que existem alguns estudos que ligam a quantidade de excesso de hormônios da pílula de emergência a uma possível trombose que pode levar à morte. Então isso é muito sério. Não é para ficar tomando a todo momento. Isso não é um método corriqueiro. É só realmente no caso de emergência, tá bem? Então essa é a grande desvantagem desse método, é o excesso de hormônio e os problemas de saúde que isso pode causar, tá? Bem, aí nós temos o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Como é que o DIU ele funciona? É uma microcirurgia, ele é colocado dentro do colo, dentro do útero da mulher, né? De uma forma que ele vai impedir a implantação do embrião na parede uterina quando acontecer a fecundação, tá bem? Então, assim, gente, qual a vantagem? Ele não é hormonal, então ele não vai causar grandes problemas, principalmente para as pessoas que são um pouco mais sensíveis aos hormônios. No entanto, você não vê se ele está colocado corretamente, se houver um deslocamento você não vai perceber, né? E aí pode ocorrer uma gravidez mesmo com o DIU ali presente, então essa é a desvantagem dele, tá bem? Agora, para as mulheres que têm problemas com as taxas hormonais e que causam aí alguns efeitos colaterais, o DIU é uma alternativa, ele é uma saída, tá? Assim como a camisinha também, tá bom? E aí, gente, feito essa tabelinha aqui, vocês deveriam produzir logo em seguida um painel comparativo. Algumas pessoas me mandaram ali um painel comparativo com os métodos que pesquisou, vantagens, desvantagens, como funciona. Mas nem todo mundo fez isso. Algumas pessoas só fizeram um texto e precisavam fazer o painelzinho em forma ali de tabelinha, tá? Para ficar ilustrativo, tá bom? Bem, aí na atividade 4, vocês tinham 3 textos para ler. Eu não vou repetir os textos, até mesmo porque 2 deles eu já coloquei aqui na tabelinha de introdução, porque eu já falei sobre o preservativo masculino e feminino, dando as informações que estavam no texto, e já falei também sobre o contraceptivo de emergência. O que eu não falei é a respeito de quando você tem um ato sexual, assim, que você não se preveniu, não é só a gravidez que você precisa evitar. Você precisa evitar também a contaminação por doenças que são transmitidas através do ato sexual. E nesse caso, existe uma profilaxia pós-exposição de risco. Ou seja, eu tive relação sem me cuidar, sem prevenção, né? Eu preciso fazer a profilaxia. Por quê? Porque eu posso estar adquirindo um HIV, uma hepatite viral, uma sífilis, uma gonorreia, enfim. São uma infinidade de doenças, né? Que são chamadas de ITs, que podem estar sendo adquiridas neste momento. E aí é feita uma profilaxia, que envolve medicamentos antivirais para diminuir o risco de se contrair essas doenças. E essa profilaxia, você vai ter que fazê-la durante 28 dias. Então, assim, você deixou de usar o preservativo feminino ou masculino, a camisinha, você vai ter que tomar a pílula do dia seguinte, que é uma dose cavalar de hormônios dentro do seu corpo, para evitar uma gravidez, e durante 28 dias vai ter que tomar aí um antibiótico viral, que nós sabemos também que esses antibióticos, eles causam vários efeitos colaterais na gente, né? Para evitar que você pegue uma doença que talvez você tenha que convivê-la pelo resto da vida, e algumas delas podem levar à morte. Então, a gente tem que pensar direitinho aí se vale a pena não se prevenir, porque olha o transtorno que causa depois. E depois, de quem é a responsabilidade? Nós tínhamos um texto falando a respeito da responsabilidade de uma criança, de uma nova vida que surge. E essa responsabilidade é tanto do menino e da menina que geraram essa nova vida, gente. Vocês serão pais e mães. E a responsabilidade é de ambos, não é só da mulher, é de ambos, tá? Então é uma responsabilidade muito grande
para adolescentes. Se é uma responsabilidade grande para adultos, imagina para um adolescente, tá bom? E aí, por fim, vocês tinham aqui algumas perguntas para responder. Eu vou respondê-las rapidinho. É importante um método contraceptivo oferecer dupla proteção? Sim, porque eu evito doenças e gravidez ao mesmo tempo, tá? Então, eu estou me prevenindo de ambas as situações. O que é mais importante considerar na escolha de um método contraceptivo? Olha, é algo que tem que ser conversado entre ambos, né? A mulher, né? Ou a menina e o rapaz. E precisa respeitar o corpo, tanto do homem quanto da mulher. Tá? Então, assim, o anticoncepcional, ele evita uma gravidez, mas ele não vai evitar uma doença sexualmente transmissível. Então, conversar com ambos para chegar a um consenso de qual é o melhor método. Ah, nós não queremos usar a camisinha, ok, mas aí os exames têm que estar em dia de ambos para que a gente tenha a garantia de que um não está passando doença para o outro, né? Se for o caso de não se querer utilizar aí o preservativo como método, tá bem? Quem deve ficar como responsável pela escolha e pela utilização do método escolhido? Os dois, né? Vocês vão fazer o ato sexual juntos, então a responsabilidade é de ambos, né? Porque depois, se der alguma coisa errada, ambos têm a responsabilidade. Se o método não for tão eficiente, ambos têm que ter a responsabilidade, porque ambos fizeram junto o ato sexual e toda a consequência que vem depois é responsabilidade dos dois, tá? Quais critérios você utilizou para responder à questão anterior? Experiência de vida, gente. Não adianta você colocar o outro como responsável da sua vida. A sua vida é responsabilidade tua. O teu corpo é responsabilidade da gente, né? Se nós não cuidarmos do nosso corpo, quem vai cuidar? O outro vai se preocupar? Se muitas vezes ele não se preocupa nem com o dele, você acha mesmo que ele vai se preocupar com o seu? E depois que a situação estiver instalada, não tem muito o que fazer, tá? Então, fica aí algo para vocês refletirem a respeito da situação, tá bem? Beijos, até semana que vem, até a próxima atividade.